Boa noite, comunidade progressista do canal DCM TV, o canal do site de notícias diário do Centro do Mundo. Eu sou Marília Besnos e vou apresentar para você o essencial do DCM. Hoje é dia 14 de janeiro de 2021, agora são 9 horas e 5 minutos. Agradeço muito quem está aí no chat batendo papo, esperando a gente entrar ao vivo num dia tão difícil, com tantas notícias pesadas. É muito importante esse abraço virtual que o pessoal se dá aqui, muito apoio aqui no chat. Peço que você já chegue afundando o dedo no like para que o YouTube perceba que é um vídeo interessante e distribua para mais pessoas. Você também pode e deve fazer isso. Copie e cole este link, espalhe loucamente pelas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, ou então para aquela pessoa que você quer que esteja mais bem informada. A Raquel Castro, nossa porteira, chegou aqui. O pessoal sentiu falta de você na live das 5, Raquel. Dando boa noite, Marília, Kika e comunidade. Pazuello anuncia que dia 20 de janeiro começa a vacinação para todo o país. Será? Será este o dia D? O Wallace Santos, nosso membro, está aqui. Solicito a você que está pensando em se tornar membro do DCM, este é o momento. Estamos precisando muito dessa força. Uma mensalidade a partir de R$ 2,99 colabora demais com o nosso jornalismo e é muito fácil. Você escolhe uma categoria. Se não tiver cartão de crédito, pode usar o cartão Google Play. Qualquer dúvida, escreva para este e-mail que está aqui, que eu ajudo você diretamente. César Augusto falando, na falta de ministro da Saúde, comediante teve de dar um jeito para salvar o Amazonas. Antônio Galvão, Márcia Pimenta, que é membra, Eliette Eli, nossa querida do Rio de Janeiro, muito boa noite. Noelisa Nazaré, tô aqui, cheguei cedo, boa noite, comunidade, nossa membra, muito obrigada. José Fernandes Camargo, quem mais está aqui? Igor Barbosa, muita preocupação com Manaus e muita indignação com o ponto que chegamos. Ainda assim, boa noite a todos. Cândido Fernandes, onde estará Noemi Rueda? Que saudade dela, é a sua companheira, os dois são membros aqui do DCM, muito boa noite. Mai Tarcísio 1, pedindo a bênção para o Kiko. Vamos lá, Kiko, então, por favor, a bênção para o Mai Tarcísio. Deus te abençoe, meu filho Mai Tarcísio. Desculpa, meu amor, eu fui te desmutar e te mutei. Alan Portuga Soares, boa noite aqui de Portugal. Deixa eu ver quem mais está aqui. A sala está lotadaça aqui, que eu já vou passar a palavra. Hoje temos dois convidados especialíssimos, o professor Alisson Mascaro, filósofo marxista, jurista, já está aqui na sala com a gente. Vamos cumprimentar então e dar as boas-vindas ao diretor Kiko Nogueira e o professor Alisson. Muito boa noite. Boa noite, minha querida Marília, meu querido Kiko, uma boa noite também a todas e todos da TV DCM, uma alegria voltar aqui a estar junto com todas e todos vocês. Professor Alisson, uma honra estar aqui com o senhor. Pena que em circunstâncias tão trágicas hoje, né, para o Brasil, que é essa situação de Manaus, né, professor? Pois é, Kiko, efetivamente este é talvez uma espécie de microcosmo. Manaus nos serve de exemplo de uma realidade que em todo o território nacional já vai chegando ao nível de um descalabro inimaginável, ou seja, uma sociedade esgarçada no que tange à saúde, no que tange à mínima assistência social, no que tange mesmo até a organização da morte, como se viu nestes últimos tempos, também no caso de Manaus, infelizmente até os serviços funerários chegando ao colapso. E tudo isto, eu quero poder dizer aqui logo de pronto, revela não apenas um problema de Manaus, tampouco um problema só do momento presente. Não é que o Brasil vinha bem, a sociedade vinha bem, e então, em um certo momento, a pandemia nos esgarçou. Esse é um problema estrutural da sociedade, uma sociedade que efetivamente se perdeu na possibilidade de coordenação da própria gestão da vida social e nos dias de hoje tem inclusive obtido resultados pífios em setores nos quais ela não era uma sociedade plenamente desgraçada. A saúde pública, inclusive no Brasil das últimas décadas, nos dava um orgulho. O SUS efetivamente é um patrimônio nacional. Daqui a pouco, inclusive, estará aqui comigo o meu querido amigo Marcos Caseiro, que é um médico que lutou muito pela implantação do SUS. E nós sabemos o quanto a sociedade brasileira tem uma experiência que, inclusive, no caso de vacinações, não vem nem sequer do tempo do SUS, vem de muitas décadas antes, Fiocruz, Instituto Butantan, e tudo isso virou pó. Isto, inclusive, então, nos revela que não é que a nossa sociedade não está conseguindo dar passos adiante,
É isto também, e também outra tragédia está retrocedendo. Muito bem. Eu vou colocar um vídeo que viralizou hoje, que resume essa tragédia que a gente está vivendo. E eu fiquei impressionado quando vi, acho que todo mundo já assistiu, mas ele virou símbolo desse grito de socorro dos nossos irmãos lá de Manaus, que estão morrendo asfixiados. A gente morrendo, pelo amor de Deus. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, essa é a situação, para vocês entenderem. Essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. A diretora está aqui desesperada da unidade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem puder ajudar, trazer bomba de oxigênio aqui para o SPA da Redenção, Policlínica da Redenção. Por favor, tragam bomba, ajudem. Não tem oxigênio, não tem avião da FAB para levar oxigênio. O avião da FAB está em manutenção. Só tinha um avião para fazer esse serviço. Estou perguntando aqui, a pergunta sem resposta, uma pergunta retórica, a resposta é sim. Numa pandemia como essa, em que isso poderia acontecer, são variáveis que um governo responsável deveria calcular em meio a uma pandemia. Não estava nem aí. A gente viu o Pazuello, nesse tempo todo, simplesmente repetindo as sandices do presidente da República, e agora tem hospitais lotados em Manaus, não tem vaga em cemitério, de novo, as pessoas estão morrendo asfixiadas. Tem relatos também de gente que precisa de oxigênio para outras moléstias, e um médico disse de pacientes que provavelmente ficarão aleijados, ele usou essa palavra por conta da falta de oxigenação no cérebro, e é um caos num estado brasileiro importante. Você vê, o governo brasileiro teve que pedir avião para os Estados Unidos, que não deve chegar hoje. Quem que está se prontificando a ajudar a fornecer oxigênio? A Venezuela, né? A principal fornecedora de oxigênio do governo do estado do Amazonas, a White Martins, afirmou ter identificado a disponibilidade do produto em suas operações na Venezuela e que, nesse momento, está atuando para viabilizar a importação do produto lá para Manaus. Então, nós estamos recorrendo ao país que é tido como o diabo, é tido como o maior inimigo mortal desse governo indigente, um governo indigente que confiou num avião da FAB que estava quebrado. O avião que foi buscar, ou deveria buscar a vacina, não saiu na hora H, no dia D, porque faltava um decalque. É isso mesmo, eu não estou fazendo nenhuma piada, faltava um decalque no avião. Essa comédia, essa tragédia de erros, na verdade, que a gente está vivendo aqui, Alisson, e nós acabamos de colocar um tweet do Jorge Arreaza, que é o chanceler da Venezuela, dizendo que, por instrução do presidente Nicolás Maduro, conversamos com o governador do Amazonas, Wilson Lima, para pôr imediatamente à sua disposição o oxigênio necessário para atender a contingência sanitária em Manaus. Solidariedade latino-americana antes de tudo. Alisson, isso é um projeto, né? Isso aí não é um acaso. Isso aí é projeto de destruição, né? Sim, Kiko. Efetivamente, a dor de observar este quadro do presente é uma dor que prova o esgarçamento social do nosso tempo. Porque quando se verifica a alienação da nossa gente, quando se verifica a constituição ideológica que foi bombardeada no nosso povo nos últimos anos, de tal sorte que o povo pensa conforme os interesses da direita, o povo pensa conforme a lógica do capital, e inclusive foi se constituindo por meio das redes sociais, por meio dos grandes aparelhos de comunicação de massa, foi se constituindo nas pessoas este orgulho
quase imbecil de fazer e não pensar, de chegar nos resultados e não pensar por que se fez as coisas como tais, esta espécie de guerra constante na qual as pessoas têm um orgulho em bater, um orgulho em matar. Esta sociedade, efetivamente, que é plantada na morte. O capitalismo é plantado na morte de quem não tem capital. Todo mundo que trabalha, de alguma maneira, morre um pouquinho por dia, porque nas horas em que ele trabalha para um resultado que não é seu, e ele faz algo que não gosta e não quer, e não tem as condições de poder descansar depois de velho ou velha, com aquele que é o objeto, o fruto do seu trabalho. Então, todas e todos morremos. No entanto, muitas vezes o capitalismo faz uma espécie de máscara para todo esse processo, fingindo que ele é a vida. Então, em muitas ocasiões, a aposentadoria, a saúde pública, são instrumentos que dizem assim: você se mata, ao final da vida eu lhe dou remédio. Qual é a diferença dos dias de hoje? Na atualidade, o que nós temos é exatamente o mesmo quadro do capitalismo, apenas sem esta espécie de consolo ou remédio final que se dê à massa da nossa população. Então se diz, você se mata durante a vida e ao final da vida, ou na doença, nós não lhe damos nada. E as pessoas batem palma para isso, porque elas dizem, vai morrer mesmo, todo mundo vai morrer. O que adianta ter um caixão? Para que fazer um enterro? E cada vez mais a nossa humanidade vai rebaixando um pouquinho mais. De tal sorte que Manaus e a Amazônia parecem longe daqueles centros que são os mais populosos da nação. Então essa resposta é para lá. Mas isto só nos rebaixa ainda mais no nosso sentimento de solidariedade e de humanidade, porque efetivamente nós vamos nos anestesiando. Kiko, Marília, eu quero vos dizer a quem me acompanha nesta noite, que o pior deste quase ano inteiro de pandemia vivida no mundo, mas também em especial aqui no Brasil, foi o fato de que nós já neutralizamos e já naturalizamos a doença, o sofrimento e a morte. Então, quando alguém diz assim, lá em Manaus, como foi demonstrado agora há pouco, eu estou morrendo de asfixia, eu não tenho oxigênio, a pessoa nem se condói com isso. Ela diz, mas há um tempo atrás nem tinha vaga no hospital e agora está reclamando do quê? Tem a vaga no hospital e também quer oxigênio, ou seja, efetivamente nós esgarçamos a nossa sociedade. Agora, também quero encaminhar aqui nesta noite uma reflexão profundamente aguda, dado este exemplo trágico, este exemplo triste que ocorre entre as nossas irmãs e os nossos irmãos manauaras. Com isto, o que eu quero dizer é que o nosso movimento social não está aprendendo com a dor que estamos sofrendo. Não tenham ilusão, senhoras e senhores. Se esta dor resultasse em aprendizado, ela eventualmente nos daria uma esperança. Esta dor não resulta em aprendizado. Nosso povo está bombardeado cotidianamente para matar, para a morte, para a exploração, para a dominação, para a guerra, e pouco tem sido feito no sentido de desbastar este quadro e virar a página dessa história. Vejamos nós os Estados Unidos, a loucura de Donald Trump, isto que não é loucura, esta aberrante forma de ser que é altamente calculada, esta modulação que se deu na tragédia estadunidense, ela não vem diminuindo nos últimos dias. Pelo contrário, o que aconteceu no Capitólio semana passada serviu de exemplo para alguns, só que estes já eram exemplados, estes já não iriam para onde foram, e no entanto para os demais nada aconteceu em sentido de desbastar esta direção, este modelo, e nós verificamos que é muito possível que aconteça o mesmo de semana passada na próxima semana. O que aconteceu em Manaus não é a primeira vez. Não é a primeira vez dentro da atual pandemia, e nada se exemplificou em sentido de mudança. Então, Kiko, Marília, você que me acompanha, eu gostaria de dizer aqui na noite de hoje que é mais profundo o nível da nossa luta. Esta luta não pode se bastar em dizer que haja oxigênio para Manaus. Claro, é a luta do dia, é a luta deste dia de hoje. Mas hoje, amanhã e depois da manhã,
é preciso que nós digamos, este modelo de sociedade que faz com que a nossa gente trabalhe de modo altamente explorado, que faz com que a nossa gente não consiga identificar um acerto de um erro, uma mentira de uma verdade, a ausência de conhecimento da ciência, este modelo não pode mais parar de pé. E ele só para de pé porque é altamente satisfatório para a exploração e para as opressões da nossa sociedade. Saibamos, então, todas e todos, é preciso modificar a estrutura do nosso modelo social, sem o que todo dia haverá uma pandemia e todo dia haverá uma tragédia, e ao invés de chorar porque alguém morreu sem condições, nós só choramos porque não tem caixão para quem morreu, ou seja, nós neutralizamos a morte e só choramos a ausência dos rituais funerários. Esta sociedade cada vez mais se rebaixa e não deixemos isso acontecer. Vocês, todos nós, que tivermos uma energia de transformação do mundo, aproveitemos este exemplo de Manaus, da pandemia, e vejamos se nós nos engajamos num processo estrutural de transformação social, sem o que nós não viveremos eretamente, nós não viveremos com a coluna com dignidade no nosso momento atual, que saibamos escrever outra página da nossa história. Muito bem, é brilhante como sempre, professor Alisson. O senhor acha, então, que o nosso aprendizado dessa tragédia não virá na forma de luta? O senhor acha que a nossa vocação é essa, nessa sociedade, de ser coveiro? Efetivamente, a experiência não tem ensinado o nosso tempo. Eu, por algumas vezes, nos meus livros, nas minhas obras, eu tenho insistido com uma ideia que choca o senso comum, de que não se aprende com a história das tragédias e das dores. Não se aprende no plano social geral. O capitalismo não deixa aprender. O primeiro grande pensador que falou sobre isso foi um alemão perseguido pelos nazistas, era um comunista judeu perseguido pelos nazistas, que foi Walter Benjamin. Nós dizemos aqui, em português, Walter Benjamin. Pois bem, Walter Benjamin, ou Benjamin, escolham a pronúncia, ele, uma ocasião, disse que o capitalismo controla até a narrativa da história. Eu quero dar um exemplo para que todas e todos entendam muito patentemente o que eu estou aqui falando. Um dos grandes patrimônios das lutas do Brasil, no plano da educação, um homem inatacável, foi Paulo Freire. Paulo Freire caminhou, inclusive, com bastante espírito democrático, não era um revolucionário, era um homem de uma luta, inclusive até dentro da margem da ordem, mas um educador de alta monta, respeitado no mundo, um brasileiro que nos orgulha. Pois bem, um homem inatacável, morreu com o povo brasileiro e com o mundo inteiro louvando a sua obra, louvando a sua alfabetização a partir do conhecimento do próprio povo. Volto a dizer, uma história inatacável. Aí, nos últimos anos, o que nós descobrimos no Brasil foi um punhado de gente que nunca havia ouvido falar de Paulo Freire, que começa a dizer: a culpa do Brasil ser o que é o Paulo Freire. Observemos nós, ele morreu honrado pela história. E, no entanto, ele está sendo desonrado alguns anos depois que morreu. Por quê? Porque o capital controla os meios de constituição da inteligência e da subjetividade de todas as pessoas. Então, alguém que está pelo celular, em qualquer periferia ou subúrbio ou centro de qualquer cidade do Brasil, ele nunca havia ouvido falar de Paulo Freire, mas ele recebe um WhatsApp dizendo assim: a culpa é do Paulo Freire. E então, ele que nunca ouviu falar a respeito, repassa o WhatsApp para um amigo, que também sai dizendo a mesma coisa. Ou seja, existe uma plataforma ideológica que constitui as subjetividades para qualquer coisa. E eu estou dando o exemplo do Paulo Freire, porque este é um homem que não deveria ser atacado de modo nenhum. Inclusive, eu volto a dizer aqui, nem era um revolucionário no sentido de ter pegado em armas, era um educador. E, via de regra, as pessoas conservadoras têm até um certo respeito pelo professor, pelo educador. Ele foi destroçado historicamente pela extrema-direita. E muita gente hoje no Brasil tem medo de defender o legado de Paulo Freire, porque o que as pessoas dirão sobre isso. A mesma coisa, eu insisto, historicamente,
é quanto à palavra socialismo. As pessoas têm um medo enorme de defender, porque só se fala mal do socialismo. A palavra comunismo vem de comum, dividir o pão em comum, as coisas em comum. As pessoas têm medo de falar isto, porque capitalismo é a palavra bonita. Então, também quero dizer que este tempo todo de governos desgraçados neoliberais, o governo de Collor, de Fernando Henrique Cardoso, que cortou os direitos sociais do Brasil e privatizou meio Brasil, governo Temer, governo atual deste mandatário do país, estes governos, não é que as pessoas aprendam com o que se passou. Se elas forem ensinadas a pensar que é assim que tem que ser, elas pensarão assim. A Ford, meus prezados e prezadas, disse esta semana que sairá do Brasil. Isto é um atentado, isto é a demonstração cabal da falência deste projeto neoliberal para o país. Pois bem, o que explicou a televisão com mais audiência do país para, eventualmente, 100 milhões dos nossos irmãos e irmãs brasileiros. A televisão explicou assim: a Ford está saindo porque o custo Brasil é alto, então precisa acelerar as reformas neoliberais. Então, observem, o povo sofre, sofre e sofre, e ao invés de entender o que se passa, vem aquilo que é a explicação, a constituição ideológica e piora a situação. Então, nós não estamos aprendendo com a história. Nós só temos um modo, um método para poder aprender. É tomar o controle da produção da verdade na sociedade. É exatamente ter em mãos os aparelhos de comunicação de massa. Porque se nós tivéssemos esta televisão que faz plim-plim, em uma semana o Brasil estava levantado contra este estado de coisas. Em 2 semanas, o Brasil era totalmente anti-neoliberal. Em 3 semanas fazia uma revolução. Exatamente por isso, eu também quero dizer aqui, eu disse em uma live anterior também aqui no DCM, o que vai se passar, um espaço como este, ou tantos espaços progressistas que por aí há, se eles começarem a ter grande público, o grande capital vai cortar a audiência destas redes e televisões, como a TV DCM e outras mais, porque o capital não deixará que o nosso povo se conscientize. A luta é muito árdua, e o que me dá mais tristeza em toda esta luta é que o povo não aprende, porque o povo está mobilizado para aprender o contrário. Então saibam, enquanto nós não tivermos o acesso ao coração e à mente do povo, nossa luta é em vão. Nós podemos dizer, que tragédia é esse governo, mas daí vem uma rede de WhatsApp, vem um grupo qualquer de WhatsApp e vai dizer assim: você tem saudade do PT? Você é comunista? Você não tem Deus no coração? Você não acredita que esse aí foi enviado de Deus e é um mito, ou qualquer coisa assim, e a pessoa se intimida, a pessoa se acovarda, porque ela não quer brigar com o chefe, com o colega do trabalho, com o tio, com a tia, com o filho. Então vai se acovardando, a sociedade vai se tornando cada vez mais monocórdia nesta fala neoliberal e capitalista, e o resultado é que não há história. A história, tristemente, é de quem pode narrá-la, de quem tem o poder e o condão de narrá-la ao final. E então, eventualmente, eu volto a dizer aqui, uma história tão bonita como a do Paulo Freire, como a esquerda não dominou a sociedade, como as progressistas e os progressistas não conseguem ter voz para a maioria da população fala mal de um homem que ajudou a libertar a nossa gente, e fala bem de quem destrói a sociedade todo dia. Precisamos falar para o povo, para que o povo possa se emancipar deste quadro da tragédia histórica. Muito bem. Já estamos aqui com o Dr. Marcos Caseiro. O Dr. Marcos, se puder entrar no vídeo, ele está aí, mas o Dr. Marcos, para mim, só aparece um Mzinho misterioso, Mystery Man. Tá aqui sim. Querido, boa noite, bem-vindo. Grande. Tudo bem, Dr. Marcos? Que honra. Prazer em receber. Eu queria dar uma... Mas vocês estão me ouvindo? Se estiver ruim, vocês me avisam que eu estou aqui no hospital, no lugar aqui, a gente modifica o local aí. Mas, olha, eu queria dizer inicialmente, só rapidamente, mas uma enorme felicidade de rever meu amigo Alisson Mascaro. Obviamente, ele não precisa de mais elogios do que todos que estão tendo aqui.
É, obviamente, um cara que eu tive a honra e o orgulho de conhecer e trabalhar juntos numa universidade que nem ele está, nem eu estou, felizmente, elas não merecem nós dois lá. E é um gênio, é o pessoal mais genial que eu conheci nos últimos anos. Mas estou aqui, Kiko. O momento é muito difícil, eu não sei nem onde começar, mas vamos conversar um pouquinho. Um beijo, Alisson. Bom te ver, meu querido amigo. Marcos, querido, que alegria enorme eu voltar a vê-lo. Marcos é efetivamente um dos grandes nomes do nosso tempo, um médico e um pensador da saúde espetacular. Eu tenho alegria em tantos anos de ser amigo deste meu querido companheiro de Horizonte de Luta. E que momento muito especial, porque Marcos e eu estivemos juntos em muitos momentos acadêmicos, mas eu penso que em live para o público é a primeira vez. Então, o DCM não me dá aqui uma alegria enorme na noite de hoje estarmos juntos. Eu vou começar aqui, doutor Marcos. É isso aí. Mostrando o Pazuello anteontem em Manaus, a declaração que ele deu revelador. Estão me ouvindo aí? Estamos te ouvindo. Está me ouvindo, Kiko? Então, eu considero talvez o dia mais terrível da história da minha vida médica. Sou formado há 33 anos. O que nós estamos assistindo em Manaus já me fez chorar à tarde com os amigos, né? Com a minha mulher, ouvindo isso. Não é possível esse acontecimento. Não é possível que nós não nos indignemos. Tem que sair para a rua, porque falta oxigênio. Veja, esse cidadão, por não ser médico, ele não tem a ideia do que signifique um paciente com desconforto respiratório. É uma morte agonizante. Eu creio que é pior do que uma morte que vitimou tantos... os nazistas foram responsáveis por vitimar tantos judeus. É um negócio terroso. E esse cidadão esteve lá em Manaus, e falou que não podia fazer nada. Veja, isso é uma vergonha. Um voo das cidades próximas, dos estados próximos, você tem que mobilizar tudo que é possível para chegar oxigênio em tanques. Tudo é possível ser feito. É uma vergonha. Isso é uma das coisas mais terríveis da minha vida em 33 anos. Eu vi a história da AIDS, faço parte dela. Eu já falei aqui para vocês que já cheguei a dar 6 atestados de óbito num plantão no Emílio Ribas, no pico da AIDS. Mas nunca nós deixamos um paciente sem assistência e sem o mínimo que é necessário, que é dar oxigênio. Então, pessoal, é um dia trágico na nossa história. Nós não podemos perdoar esses fascistas. Senhor Pazuello, senhor Bolsonaro, eles têm que ser julgados por genocídio. Não tem outra palavra, Kiko. É um momento de indignação que todos nós que estamos aqui temos que nos indignar. Isso não podia ter acontecido. E vou dizer mais, isso vai acontecer em outros lugares do nosso país. Porque esses negacionistas, aquela cidadã que fizeram... Opa, agora travou. Né? Kiko, tá ouvindo o doutor Marcos? Você tá mudo também. Vamos aqui ocupar o espaço enquanto ele volta. Realmente a conexão do Dr. Marcos não tá boa. Se ele estiver nos ouvindo, eu tinha uma pergunta muito direcionada para ele. Eu vou colocar o vídeo que bom, depois eu faço. Mostra lá. Mencionou que é isso aqui. Anteontem o Pazuello esteve em Manaus e ele foi lá para obrigar, na verdade, os hospitais a receitarem cloroquina. Ele foi desovar essa cloroquina aí produzida pelo Exército Brasileiro. E aí ele deu essa declaração aqui na ocasião. Quando eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, um irmão que não tinha oxigênio nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Esse cidadão é ministro da Saúde e é um general, em tese, escolhido porque era bom de logística. Hoje, enquanto aconteciam essas cenas de horror lá em Manaus, o Pazuello participava de uma live com o Bolsonaro sentadinho do lado dele,
e, inclusive, respondendo uma pergunta cheia de fake news do Rodrigo Constantino, em que ele lê a orientação do Bolsonaro, depois eu vou passar o vídeo, e faz a explicação estapafúrdia sobre por que o lockdown não tem efeito, por que o governo tentou fazer as coisas e está no caminho correto, umas estatísticas completamente sem pé nem cabeça, tudo isso com um general submisso completamente ao capitão Bolsonaro, tentando, né, ver se não escorregava, para não falar nada que desagradasse ao chefe. É esse o quadro hoje, doutor Alisson. Como o senhor falou, isso aí é acho que mais uma gota, né, num copo que já transbordou faz tempo. É algo estrutural, sim, fruto de um modelo econômico neoliberal, né, doutor Marcos, em que vai se desmontando a estrutura do Estado. Quando você vê, hospitais são obrigados a importar oxigênio da vizinha Venezuela, porque não tem um item básico desses. É muito, muito chocante. Agora, francamente, impeachment é pouco diante disso. O Rodrigo Maia acabou de dar mais uma declaração acaciana, ele sempre, né, parece que sobe num tamanquinho dele, e ele fala a obviedade de sempre, não pode ter esse tipo de coisa, e blá, 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 e no final das contas, é porque o governo não fez as reformas. Não são as reformas, né? Além disso, essa não é a questão, é o presidente da Câmara tocar o impeachment desse cidadão e depois, quem sabe, a gente poder contar com a prisão desse vagabundo. A prisão desse vagabundo e dos acólitos dele. Né? É muito mais grave o que a gente está vivendo diante das instituições paralisadas, professor Alisson. Né? Parece que a gente está aqui, sei lá, não só nós, a partição da sociedade brasileira está assistindo isso, enquanto o Supremo, Rodrigo Maia, estão lá fingindo que não é com eles, dá uma declaraçãozinha mais forte aqui e vida que segue. Esse é o drama do professor Alisson. Pois é, Kiko. Eu vou falar aqui, enquanto jurista, que o direito tem um papel extraordinário em todo esse processo para chegarmos onde chegamos. Foi graças a uma longa estrada de manipulação jurídica, de golpe, de modo bastante direto, eu digo isso num livro meu que se chama Crise e Golpe, da editora Boitempo. Graças a toda uma série de modulações do direito, nós tiramos uma presidenta da República por um crime, um tipo penal que nunca existiu, uma tal pedalada fiscal, e toda a ordem das tragédias se sucedeu após isso, a caixa de Pandora foi aberta, e então, nos dias de hoje, crime se sucede a crime e nada acontece com os criminosos, nada acontece, inclusive, contra estes crimes. Então, em todo este processo, o que se vê não é uma tentativa de restringir e voltar atrás nesta caixa de Pandora que foi aberta. Muito pelo contrário, o que se vê é cada vez mais o cinismo campeando e todo o nosso povo que um dia lutou por coisas como o fim da corrupção, vê pelas esferas gente atrás de rachadinha, gente atrás dos piores costumes políticos, o tal centrão, que foi, inclusive, objeto de combate desta extrema-direita, combate da boca para fora, nos dias de hoje é aquele que salva a própria extrema-direita. Os neoliberais que acharam que fizeram tudo isso para colocar no poder um tucano, e agora esses neoliberais tucanos são sócios da extrema-direita nesse extermínio, neste praticamente genocídio da nossa gente. Este quadro é um quadro que tem muitas pontas que foram estruturadas para estarmos onde estamos. Então, também existe, e o Dr. Marcos e eu temos uma história, inclusive, de pensamento sobre questões políticas, da própria saúde. Isto que se deu no campo do direito se deu também no campo da medicina. E agora eu vou falar com mais tragédia. Nem nós, do campo do direito, aprendemos, quando eu digo nós, ressalvo uma minoria, claro,
mas digo, a maioria dos juristas não aprendeu com isso, e tristeza, a maioria dos médicos também não aprendeu com isso. Continuam ainda neste primor de reacionarismo, acreditando ainda no mito, acreditando em coisas esdrúxulas, ou então, como tive notícia por aí, depois até podem me confirmar, que uma certa senhora médica de muita aceitação na esfera do governo federal mandou que as pessoas rezassem anteontem como forma de curar a pandemia e coisas assim. Então, este quadro é um quadro de alta posição de direita e de extrema-direita. E pior, não aprenderam até os dias de hoje. Mas lembrem, nós precisamos começar uma luta de transformação. E esta luta tem que passar também por dizer, juristas, médicos, estes profissionais ditos da elite, das profissões da elite, da classe média brasileira, têm um papel central na tragédia de hoje. Eu espero muito do nosso povo, porque estes da elite, tirando 2 ou 3 de um lado, do outro, gente que está na luta, tirando estas pessoas, a maioria não vai mudar. O nosso povo é que pode mudar, porque o nosso povo está sofrendo desesperadamente, e o nosso povo não está entendendo, aliás, está entendendo, segundo a audiência, segundo a palavra da extrema-direita. Então, um dia, quem sabe nós mobilizamos o povo e o povo refaça essa história. Neste dia, será necessário entender o que fez estes setores profissionais, o que andou fazendo os setores armados do Brasil para chegar a uma situação como esta. Aonde está a nossa logística militar, se nem para seringa, nem para oxigênio estamos dando conta de coordenar o momento presente? Não adianta dizer que antes não tivemos logística. Sempre tivemos, inclusive, aliás, boa logística. Quando se pensa no Marechal Rondon abrindo caminhos pelo centro-oeste brasileiro, por todo o respeito que tinha e a convivência que tinha com os povos originários do Brasil, nós estamos numa tragédia nos dias de hoje. Nós, que eventualmente em algumas circunstâncias tivemos tecnologia de ponta, tivemos avião como poucos tiveram no mundo, no caso da Embraer, hoje não temos oxigênio para dar para o hospital. É um processo trágico e precisamos colocar o dedo nessa ferida para o nosso povo se levantar. Doutor Marcos, eu queria aqui perguntar para o senhor algo que está muito, acho que patente hoje, que é a inação das associações médicas, né? Eu vou até colocar aqui o link, e eu não estou querendo constranger o senhor aí, doutor Marcos, né? Porque tem, enfim, a gente sabe aqui que o senhor é um progressista, um homem acima de qualquer suspeito, é uma honra tê-lo conosco aqui. Mas a Associação Médica Brasileira tem, por exemplo, o link mais atual de hoje, que é informação de utilidade pública, Ministério da Saúde contrata médicos em regime de urgência para Amazonas. Não tem uma nota de repúdio, não tem, assim, nenhuma posição mais firme no sentido de condenar a política de saúde do governo Bolsonaro, e eles estão muito longe do que fizeram com relação ao impeachment, né? Por que isso, doutor Marcos? Então, deixa eu falar. Primeiro, me desculpa, viu, pessoal? Eu estava num lugar que está ruim o sinal, eu troquei para outro lugar, que aqui me parece que está um pouquinho melhor. Mas olha só, eu já falei isso aqui, Kiko, eu já tive a oportunidade de falar numa live, a verdade, sobre o silêncio dessas entidades, né? É assustador isso, mas totalmente explicado. Uma explicação em partes eu vou dar. A outra explicação, o meu querido Alisson sempre fala dessa lógica, né? A estrutura desses profissionais liberais, da saúde, dos advogados, dos causídicos, ela é muito clara. Como o Alisson falou uma ocasião que nós conversávamos, ele falou assim, é simples. Você, quando vive numa família com condições sociais adequadas, né, que tem condição de te financiar a faculdade, então o filho vai ser médico, né? Quando você mora lá na favela, você tem uma condição social, você faz 15 anos, fala o seguinte, meu querido, você vai para o trabalho trazer dinheiro para dentro de casa, né? Então, essa estrutura social se reproduz,
né? E o que a gente vê eu não digo que os médicos são uma categoria, na verdade, que forrado de bolsonaristas. E eu digo mais, o professor Vecina, que veio aqui junto, deu uma live esses dias aqui, e tantos outros progressistas, contra a minha vontade, nós fizemos uma chapa para concorrer para o CRM, que foi naquele momento dessa mudança, e na verdade fomos assim, não estressalhados, perdemos por quê? Uma chapa bolsonarista, com aquele mesmo discurso daquele momento. Todas essas entidades, todas, sem exceção, são hoje ocupadas por pessoas que têm esse mesmo pensamento alinhada completamente ao pensamento desse governo federal. Eu me envergonho justamente de ser representado por uma categoria que já me mandaram aqui o CRM, pagamos R$800, né? E, na verdade, não se posicionam de uma maneira categórica contra uma coisa que não tem zero de evidência. Está aí a evidência da cloroquina e vermectina, é isso aí, que já foi extensivamente falado que iria acontecer. É o que está acontecendo. São omissos e são corresponsáveis por isso. Porque a Sociedade Brasileira de Infectologia se posicionou de uma maneira firme, né? Apesar de ser, foi questionadas pelo Ministério Público de Goiânia, né, sobre o porquê seria contra a cloroquina, e se posicionou, mostrou um documento de 40 páginas falando é isso, mostre as evidências. É assim que funciona a medicina, né? Entendeu? Agora, o que nós temos é isso. Todas essas sociedades hoje estão caladas. É assustador, né? É um silêncio, é aquele... Lembra muito aquela situação, né, da Hannah Arendt, quando naquele célebre livro, lembra muito essa história, né? Na verdade, parece que todos esses estão calados, estão silenciados, né? Como se não tivessem a ver com essa tragédia que está acontecendo no nosso país. Eu realmente me assusto e vou falar. Nós temos dados aqui, recebi agora os dados aqui de Santos, os casos estão aumentando e vão aumentar no Brasil inteiro de uma maneira desproporcional, porque, na verdade, todos os cuidados sanitários de distanciamento estão sendo, obviamente, desrespeitados, né? Então, essa a triste realidade que nós temos hoje, né? Quer dizer, vai piorar, vai explodir. Olha, piorar mais do que já está é meio difícil. Nós estamos tendo uma média de 1.400, 1.200 mortes por dia, né? Se isso não está bom para as pessoas, é que, na verdade, quando a gente pensa, está lá no Amazonas, né? Cara, tem a ver o Amazonas, está tão distante de nós, né? Mas eu estou afirmando, a coisa vai explodir perto de nós. As evidências são muito claras nesse sentido, né? As evidências estão aí em Pernambuco, no Nordeste. Tive recentemente falando até com o Nicoleles, que sugeriu Opa, deu aquela travadinha. Desculpa, doutor Marcos, não estamos ouvindo. Quer seguir aí com o Superchat, Ismar? Sim, ele já volta. Antes do Superchat, eu tinha uma pergunta que é uma dúvida que está todo mundo aqui no chat. Como que pode só ter um avião para transportar o cilindro de oxigênio? Não é possível. Por que a Elite, então, não empresta seus jatinhos? Mas eu queria a confirmação do Dr. Marcos, mas é muito delicado o transporte de cilindro de gases, de qualquer gás. E o oxigênio é inflamável, é explosivo. Então, é por isso que só existe um avião que tem que ter uma estrutura adequada. Não é só enfiar ali no bagageiro e levar, entendeu? Então, eu queria só a confirmação do Dr. Marcos quanto a isso, mas só para entender a especificidade que tem que ter a aeronave para transportar cilindros de oxigênio. E tem que ser vários também, né? A demanda lá está enorme. Não é um só. Vamos lá, José Wilson Dias manda superchat falando DCM é um dos tijolos de esquadro da democracia brasileira. Margarete Vence manda uma contribuição, muito obrigada. Niniquita, não tem avião para oxigênio e vacina, só para aviãozinho. Parabéns, Kiko, felicidades para todos nós. Ainda lembrando aí do seu aniversário, que foi ontem. Maria Leone, fora gente má, psicopatas, chega, volta PT. A Gélia Oliveira lembra, estudantes pedem socorro, #adia Enem. Maria Leone já foi, José Alberto. Kiko, pelo amor de Deus, chame Bolsonaro de vagabundo. Quando você fala, me alivia um pouco, você é minha voz. Então vai lá, meu amor, eu seguro a xicrinha aqui.
Vagabundo. Fora, Bozo. José Alberto falou isso. Davidson, cadê o avião presidencial? Só serve para transportar cocaína? Motorhome São Miguel. No pulmão do mundo, nossos irmãos manauaras não têm oxigênio para respirar. Edilene Malta é nova membro do canal. Kiko, muito obrigada, minha querida. Já são 2 nessa live. A nossa meta são 5, então espero que vocês continuem aí estourando membros. A outra é Drica Neri, 2 meninas aqui, novas membros do canal. Muito obrigada. A nossa meta é 5, né? Maria Helena Reginato. Enquanto isso, em Santa Catarina, praias lotadas e uma indiferença total com a morte de milhares de pessoas, seus compatriotas. Desprezo. Desculpa, gente. Yara Oliveira, 21/8/2020. MPF estava investigando o uso do avião da SAB para levar garimpeiros ilegais a Brasília. Professor Alisson, quem julgará e condenará este governo? Elisângela Mello, doutor Mascaro é um patrimônio, um prazer ouvi-lo. Adilson Adbos mandou uma contribuição, muito obrigada. Isabel Favaretti também manda superchat sem comentário. Elisângela Mello, doutor Marcos querido, o senhor é um exemplo de amor e um coraçãozinho aqui. Pera cheia de ódio, House igual, Casa Marcos Caseiros igual doutor House da Baixada. Que ótimo. House igual casa, Marcos Caseiro igual doutor House da Baixada. Agora entendi a gracinha. House, casa, tá certo. Bartolomeu Moura, pesadelo, ministro bolsonariano. José Juan Florencio, viva o doutor Caseiro, as palavras do senhor nos emocionam. Impossível não nos revoltar com esses genocidas que estão no poder. Pobre de nós brasileiros. André Borges, o DCM precisa fazer cortes das lives em pequenos vídeos dos melhores momentos para facilitar o envio e compartilhamento do seu conteúdo. A gente tem feito isso, trabalho de formiguinha, pouco a pouco, vamos fazer desta também. Prometo para vocês, de ontem e de hoje eu estou devendo. Geisa Costa Meirelles, como os CRMs estão se manifestando? Estão deixando seres como este Pazuello falarem o que querem? M. Carvalho, 11 anos da morte do meu pai. Não imaginei que fosse voltar a sentir tanta tristeza no 14 de janeiro. Ai, que triste, minha querida, meus sentimentos. Maria Cristina, Eduardo Bolsonaro criticou o fechamento do comércio em Manaus. Tem que ser punido. Frederico Mobley, professor, gosto muito de te ouvir. Dito isto, não acho que o socialismo puro seja defensável. Não dá certo. Não teria medo de defendê-lo se eu acreditasse nele. Ricardo da Silva, muito obrigada, meu querido, tá sempre presente aqui com a gente. Peraí, que pulou, o pessoal mandando mais aqui, ó. O Ricardo fala, bem, Kiko, mandei o Maia fazer uma reforma no Entre Glúteos para ver se consegue sacar um dos mais de 50 processos de impeachment do reto para tirar esse genocida canalha da presidência do Brasil. Que mais? Tem aqui, professor Glauco Silva. Meu coração está dilacerado. É muita dor ver brasileiros morrendo por falta de oxigênio e por omissão do governo. Está claro que querem nos matar. André Gomes da Conceição. Professor Mascaro, devemos perguntar diariamente ao ministro Barroso e demais liberais se as instituições estão funcionando. Frederico Mobley. Kiko, você não acha que os parlamentares de oposição não falharam também em não pressionar esse governo pela vacina? Eles têm estrutura e assistência médica para a luta. Luísa Copieters. A população está acordando e nos falta organização e liderança para conduzir o processo de derrubada desse governo. Isso poderá se virar contra nós. Ângelo de Souza, tá acabando, pessoal. Ibovespa renovou máxima hoje, 123 mil pontos. Francamente, senhores, enquanto os rentistas estiverem enchendo os bolsos, não importa o número de mortos, Bolsonaro continuará no poder. Maria Elizabeth Ventura Pinto, parabéns, DCM, esta é uma live histórica. Professor Mascaro e Dr. Caseiro são nosso orgulho. E para terminar, Edson Macedo, 65,72% da população de Manaus preferiu um adorador de torturador ao invés do professor universitário. Maldito PIG, que amaldiçoado seja o PIG. Com vocês, por favor, se lembrarem as perguntas. Doutor Marcos, ouviu minha pergunta sobre o avião para transporte do oxigênio? Eu não ouvi, Marília, me desculpa, esse negócio está meio ruim, mas repete aí, fale aí. Resumidamente, que todo mundo fala, como assim só tem um avião? É porque tem que ser bem especial, é um transporte perigoso, né? Marília, eu já comentei aqui outras vezes, eu
desafortunadamente ou afortunadamente, quero crer, eu fui médico na Amazônia. Quando eu me formei, eu fui obrigado. Tinha um programa chamado Programa Calha Norte. Minha faculdade foi escolhida e eu fui lá. Eu sou um primeiro-tenente da reserva. Acreditem, se quiser. Servi em São Gabriel da Cachoeira, lá no alto do Rio Negro. Marília, eu tive situações, isso foi exatamente em 1990, em que eu tive, por exemplo, partos de uma índia, que teve uma apresentação acromial, isso aí, com o bracinho do indinho saiu, então isso tem que ir para a cirurgia, que imediatamente eu consegui um avião da FAB, aliás, uma das coisas mais sensacionais da FAB, com bandeirantes, com aqueles búfalos, o Hércules, e na hora eu tinha um avião para trazer um índio de São Gabriel da Cachoeira para Manaus, para a gente, e salvei, inclusive, esse caso desse indinho que estava com o braço praticamente necrosado. Veja, eu não quero acreditar que esse exército, que na verdade que seja conivente com esses representantes do exército, que hoje eu não consigo acreditar, não é possível, não é possível. Não é possível que todo o exército brasileiro seja conivente com esse encaminhamento que esse governo, que é um governo militar, que só tem militar em tudo. A Anvisa é militar, estão tentando por outro meio, tudo. Eles simplesmente povoaram esse. É um governo que acho que tem mais militar que na época da ditadura. Eu não consigo, o que eu te falei, Mário. Você tem voos de carreira, veja, você tem que mobilizar tudo. A gente tem que entender o que é uma pessoa com falta de ar, que você. É uma coisa muito trágica, eu não tenho nem como. Evidentemente que a gente tem um animal, né, de um ministro que tem a história, né, que pôs um soldado de castigo puxando uma carroça, né, tem esse castigo, acho que o Kiko já comentou sobre isso. Como esse cara não tem a mínima noção de entender o que é um paciente com desconforto respiratório. É muito duro isso para nós médicos admitirmos isso, né? É um procedimento mais básico você pôr um cateterzinho para garantir a respiração. Você imagina as pessoas morrerem de asfixia. Nós temos que nos indignar com as 1.400 mortes por dia e com isso. E eu não tem desculpa, não tem. E eu pergunto para o Alisson, né? A gente tem falado isso, e o Alisson é muito claro nisso, eu concordo cada vez mais. Com esse sistema que está aí, nós não vamos mudar nada, né? Eu às vezes eu adoro ouvir essas discussões. O judiciário, a gente fica torcendo, tem 3 votos, tem. É uma triste ilusão que nós de esquerda, com esses caras que estão aí, com esse sistema. Eu não creio mais em mudança, não creio, né? Hoje, eles demoraram 200 dias para condenar o dia, estão 400 para votar a questão específica, né, do Sérgio Moro. Quer dizer, eles fazem como eles querem, né? Esses caras têm superpoderes, não é verdade? Tudo se judicializa hoje. Então, na verdade, eu cada vez mais estou concordando com essa ideia do que a gente não tem outra alternativa a não ser essa mudança radical. Por vias convencionais, eu acho muito difícil a gente mudar. Então, essa a ideia, viu, Marília? Não é admissível. Você tem estados do lado, você tem avião, você tem que mobilizar, você tem que ser um governo mínimo para levar tanques de oxigênio, para levar isso imediatamente. Isso é uma condição básica, é uma vergonha. Temos que nos indignar, não podemos dormir confortável no dia de hoje. Muito bom. Professor Alisson, quer responder alguns dos superchats aí? Sim, eu quero... anotei 3 questões que envolviam minhas falas e quero falar também, com muita alegria, da proposição do meu querido amigo Marcos Caseiro. Nós não conseguimos dar conta da quadratura do círculo. A nossa sociabilidade é feita para explorar. Uma das perguntas que foram feitas para mim, inclusive o nosso companheiro desta pergunta, disse: é muito difícil acreditar no socialismo. Eu quero, inclusive, inverter a questão. Nós vivemos uma vida tão desgraçada que nós nem entendemos o que é o capital e o que são os capitalistas. Muita gente que eventualmente está me ouvindo aqui acha que o capitalista é ele, que é a pessoa que tem uma casa na praia. O Marcos Caseiro, meu querido amigo, é de Santos, e as pessoas acham que ter uma casa na praia é sinal de riqueza. Claro, porque boa parte das irmãs e irmãos brasileiros não tem uma casa para morar, que dirá uma segunda casa na praia.
problema não é isso. Nós não entendemos o que é capital. Capital é meio de produção. Então, a pessoa que tem lá 2 milhões, 5 milhões, 8 milhões, eu vou falar uma coisa para vocês muito absurda, é pobre. Porque o banco ganha 100 bilhões no ano. Não é que ele chegou a 100 bilhões. Só num ano ele pôs no bolso 100 bilhões. Aí a pessoa me diz de 1 milhão que ela tem e ela já se considera rica. É que nós não entendemos o que é a sociedade. E por que precisamos dar um passo para além do capitalismo e sua exploração? Porque agora é o caso da saúde. A saúde no Brasil e no mundo é, em geral, uma saúde paga. E então nós temos os meios para fazer com que os ricos tenham os melhores hospitais. E o manauara, que está lá no Amazonas, ele não tem dinheiro, então o hospital dele não é como o hospital da elite de Brasília, Belo Horizonte, Rio, São Paulo. O que estou falando é que até hoje a saúde é dinheiro. E muita gente está lucrando com a saúde até na pandemia. A indústria de remédios, a indústria farmacêutica, os hospitais, e não deveria se fazer dinheiro em cima da tristeza, da morte e da dor das pessoas. Portanto, efetivamente, eis aqui um exemplo. A saúde deve ser coletiva, deve ser pública, não se deve pagar nada pela saúde. A sociedade deveria poder emancipar a condição de mercadoria na saúde. E para que isso aconteça, não adianta dizer, tudo será explorado em todas as áreas e a saúde, por ela, nós lutaremos para que nela não haja exploração. Não há meio de lutar por um pedaço sem exploração num quadro social todo de exploração. Então, é de outro modo que eu quero propor aqui a análise às senhoras e aos senhores. Precisamos vencer este mundo que é o mundo da mercadoria. Este mundo é o pior de viver. Este mundo é o mais difícil, dá mais trabalho, porque para 0,1% do mundo poderem ter a riqueza equivalente a 50% da riqueza do mundo, nós temos que trabalhar. E boa parte do povo tem que ser posta na cadeia, tem que morrer à míngua na porta do hospital ou para dentro do hospital sem oxigênio. E mais, não bastasse isso, ainda querem privatizar o que resta para privatizar. Vejam, não peçam, por favor, para que venha só o oxigênio. O oxigênio é a luta nossa do dia de hoje. Peçam com muita determinação, lutemos para que haja uma sociedade na qual as coisas não sejam mercadoria. Eu penso que este tem que ser o ponto que nos unifica. Então, quero dizer ao companheiro e a quem me acompanha que, obviamente, por tudo que se ensina a nós e pelos exemplos que deixaram a história acontecer, é uma luta árdua, uma luta socialista. Às vezes em que isso se fez, boa parte das vezes fracassou. Claro, com todo o bloqueio, com toda a tensão, com todas as disputas de sociedades difíceis, que tiveram que sair da retaguarda da humanidade, que se organizaram dos modos sempre exprimidos por guerras. Sim, em muitas ocasiões foi um fracasso. No entanto, o capitalismo é o fracasso. Então, saibamos dar o passo adiante. Eu quero responder muito diretamente a duas questões. Uma me perguntou se as instituições estão funcionando com todo esse descalabro. A resposta minha é sim, elas estão funcionando. O Estado e o direito servem para isto, para dar o dinheiro na mão do capitalista e para tirar da mão do povo. E para fazer com que o povo morra e não atrapalhe a marcha da acumulação. Então, as instituições estão funcionando. O golpe que aconteceu em 2016, quem quiser ler mais a respeito, eu recomendo que vá ler o meu livro Crise e Golpe, editora Boitempo. O golpe é para fazer a sociedade funcionar. Então, as instituições estão funcionando muito bem, porque elas servem para isso. E a outra questão, quem julgará este governo? Não haverá jurista nenhum, não haverá tribunal nenhum que venha a julgar este governo, caso o povo não tome o poder e o povo determine que deva julgar a nossa história. E no dia do julgamento da história, muita gente entrará para esse julgamento. Quem deu a Vale do Rio Doce de graça? Quem deu a Petrobras está dando o resto dela de graça? Quem deu uma série de estatais de graça? Quem fez a nossa gente se desgraçar? Quem deu a Telesp de graça? Quem deu o Banespa de graça? Quem hoje está dando
o Banco do Brasil de graça e pretende dar a Caixa de graça, então a história vai julgar muita gente. Só que não será um tribunal que vai julgar, será o povo, se o povo tiver vanguarda e mobilização e um dia tomar o poder. Nesse dia, então, a história julgará tudo o que aconteceu. E nós teremos quem esteve do lado do povo e nós saberemos, então, quem estava contra o povo. E, basicamente, eu diria aqui que esta história quase inverte. Eu, nas minhas aulas na USP, na velha Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde leciono, onde me formei, eu sou professor na faculdade mais antiga do país, eu digo por lá muitas vezes isto. Quando você está na sua cidade e você vê um nome de rua onde há um barão, um conde, um visconde, um duque, não vou dizer em todos os casos, mas vou dizer que em grande parte dos casos, ou praticamente todos os casos, essa pessoa que dá o nome para a rua, sendo barão, conde, visconde, ou qualquer título de nobreza como tal, essa pessoa foi um explorador de seres humanos escravizados. Porque os nobres do Brasil foram, em maioria, não todos, mas em maioria, exploradores de seres humanos escravizados. Então, essa história é a história que nos ensinam a louvar até os dias de hoje. Saibam, se um dia o povo reescrever a história, se um dia o povo tomar o poder, estes caem do pedestal. E as escravizadas e os escravizados, e o miserável que morreu no dia de hoje em Manaus, e eu não sei o nome dele, e ninguém soube o nome dele, e a menina que a bala perdida matou, e a pessoa lá da comunidade do Rio de Janeiro, que foi destroçada mediante um tiro, e a sua família também foi destroçada, essa gente entra para a história. Então, efetivamente, haverá um dia no qual a nossa história é, desde Zumbi dos Palmares até Marielle, ou até quem morreu no dia de hoje, ou até quem lutou no dia de amanhã. Essa história será outra. Só essa história julga o que está se passando hoje. Eu temo, efetivamente, que no dia de amanhã seja de tal modo trágico o nosso tempo, que a história vai ser contada pelos que estão ganhando na atualidade e vão dizer, morreu pouco ainda, é assim mesmo, todo mundo vai morrer, ou então, como eu li hoje nos jornais, alguém teria dito aí, da iniciativa privada dos seguros, que agora é que o mercado está bom porque velhos estão morrendo, é menos seguro, é menos aposentadoria para pagar, agora a economia vai. Esta gente tem que ser julgada um dia na história. Talvez, do jeito que vai o nosso povo ainda não consiga romper com os aparelhos ideológicos que fazem com que o povo pense de modo capitalista, de modo neoliberal, de modo exploratório contra o próprio povo. Mas um dia este povo acorda, e nesse dia, saibam, vocês que estão me ouvindo e me vendo, nós que lutamos nos dias de hoje, que o futuro lembre de nós, porque nós hoje estamos falando e a porta está fechada. Nós hoje estamos falando e as pessoas nos tomam por loucos, e muitas e muitos estão presos, porque fizeram uma outra coisa muito boa, foram presos, e muitos estão mortos. Então, é por dever histórico que nós lembramos daqueles e daquelas que lutaram pela justiça no passado e apanharam e morreram, e a história não lembrou deles, só lembrou dos barões e dos poderosos, e é por dever do futuro, que quem sabe esse futuro lembre de nós, e lembre do passado que hoje nós lembramos, porque precisamos não deixar perder a possibilidade de transformar o mundo. Então, eu não posso, mais uma vez aqui, dizer que no quadro de tanta tragédia não se consiga vislumbrar uma energia de transformação. Eu quero vos dizer, guardem a sua energia, tenham-na, aumentem-na, porque é quase impossível e, ao mesmo tempo, é muito fácil. Isto que eu estou falando a vocês, se o povo inteiro escutasse, se vocês repetissem comigo, se esta palavra virasse um canto coral e não fosse só o canto de 10, 20, 30, fosse um canto de 30 milhões, 50 milhões, eu não dava 6 meses para o país ser outro, para o nosso povo se levantar. Por enquanto, a gente canta e abafam a nossa voz, tampam a nossa boca. Um dia, de tanto tamparem a nossa boca, vão perguntar por que não deixam essa gente falar. Quem sabe nesse dia o povo fale o que também estamos falando. E, portanto, por pior que seja o nosso tempo, eu quero vos dizer,
O nosso tempo é de fechamento total e, ao mesmo tempo, pode vir na dobra da esquina a transformação do mundo. Muito bem, professor Alisson. Só para eu dar um exemplo aqui do quanto o povo foi envenenado, tem um bolsonarista na nossa timeline, para variar, no chat, que é o Eber Naves. Eu vou só ler o que ele escreveu antes de chutar esse cara, mas olha só o que foi o estrago. Eber Naves, falta oxigênio? Tragam o dinheiro que o Lula roubou e deu de presente aos seus amados chefes ditadores e teremos o oxigênio para distribuir para o mundo. E vocês, seus caras de bundas, urrando como viúvas abandonadas. Esse é o resultado né, da mídia, do antipetismo, da cavalgada do bolsonarismo, né, doutor Marcos? Impressionante, né? Olha o grau de... Isso aí é um negócio que tem nos assustado, mas foi muito já bem falado por você, pelo ar. A verdade, nós tivemos, talvez num período de 2 anos, um massacre da mídia, um massacre dioturno da mídia, destruindo essa história. Então, veja, esse é um cidadão que não tem a menor consciência social. Veja, independente. Veja, vamos fazer a suposição que nós tivéssemos um governo que tenha roubado o que for. Nada justifica essa inatividade nesse momento. Isso é uma questão de humanidade. Isso são questões mais básicas de um ser humano, né? Veja, ele não achou que tinha tudo. Ele está há 3 anos. O que esse vagabundo fez nesse período? Porque nos chama a atenção é que esses caras, quando se propõem a se eleger, eles têm alternativas, eles têm soluções para tudo, não é verdade? E quando eles entram, a única coisa que eles fazem é justamente ficar jogando as coisas nas costas dos outros, né? Então isso é totalmente inaceitável. É inaceitável, obviamente, é um ignorante, né? Você me desculpe, eu sou um dedicado quanto o Alisson, mas é um ignorante que não tem a menor visão, que independente do que ocorreu no passado, nós estamos no presente. E o presente, nós temos um presidente, nós temos um ministro que deveriam estar observando, atendendo a nossa população, que está morrendo. Veja, esse ministro esteve lá em Manaus. Para quê? Para estimular. Houve o uso de cloroquina, essa ideia de tratamento precoce. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Em nenhum lugar do mundo se fala mais nisso. É só aqui. Né? Que essa história fica matutando. Uma epidemia do uso de ivermectina. Felizmente, nós vamos acabar com os piolhos no nosso país. Certamente vai ser um grande benefício, chato também. É para isso que serve ivermectina. Então, é uma vergonha, é assustador. O que mais me assusta aqui é o que o Alisson falou. Se nós tivéssemos esses meios de comunicação, né, que reproduzissem essa fala, o que nós estamos falando, né, de uma maneira enfática, eu acho que nós teríamos que ter uma mudança, porque não é possível. Não é possível. E não é possível mais essas pessoas continuarem com esse mesmo discurso. Eu realmente tenho me assustado. Eu tive aqui uma fala, que depois eu vou pôr até no nosso grupo da SM, aqui com a Associação Paulista de Medicina, e que desandei, fiz uma fala enorme, porque a quantidade, vocês não têm ideia, de médicos falando bobagem, né? Reproduzindo aquelas coisas imbecis. Olha, você pula no avião, você pega um paraquedas que funciona 50%. É falta, meus amigos, de conhecimento. As pessoas hoje estão se instruindo por WhatsApp. Os médicos hoje se informam, eles se atualizam por WhatsApp, por Facebook. As pessoas não pegam um livro mais, as pessoas não pegam um paper, um artigo. Eu comentei já com vocês, só no ano passado foram publicados mais de 86 mil papers, artigos sobre Covid e SARS. Né? Então você pega esses médicos, reproduzem essas bobagens, não é um artigo, não sabe o que significa, o que tem de ciência em cima de algumas questões, como, por exemplo, as que podem nos tirar dessa encrenca que é a vacina, por exemplo. E daquilo que não serve para nada. Então, reproduzem de uma forma igual gado. Olha, essa vacina que tem ciência, foi feito ciência ou método científico usado. Mas, por outro lado, repetem de uma maneira enfática aquilo que não tem evidência nenhuma,
que é a cloroquina, que é a ivermectina. Então, veja, é uma coisa realmente impressionante que nós estamos vivendo, e eu, sinceramente, assim como o meu amigo o Alisson, como todos nós, não consigo entender como essas coisas estão demorando tanto para que nós consigamos observar uma mudança. Não é possível isso, né? Que o povo não se levante. A gente fala isso, eu falo, sabe, como um cidadão que ganha um salário mínimo por mês, né, vai trabalhar naquela... Pô, como ele não sai de lá e fala assim, não é possível, eu trabalho 8 horas por dia, né? Esses indivíduos, essa história da meritocracia, esses indivíduos que são os grandes empreendedores, os motoboys, esses indivíduos que estão entregando comida de bicicleta, né, a ganhar uma merreca, quanto eles ganham, mas... Quando que essas pessoas vão se levantar diante de tanta tragédia? Isso faz até nos lembrar o navio negreiro, né? do grande Castro Alves, né? Meu Deus, onde estás que não me ouve? Que céus e que nuvens! Isso não é possível, não é verdade? E aí tem aquela máxima que eu sei que tu não gosta, mas o Galeano já falava, né? O Galeano já dizia que pobre América Latina, né? Tão longe de Deus, tão próximo dos Estados Unidos, né? Talvez seja uma máxima interessante para esses momentos bicudos, né? Essa é a verdade. Ontem nós falamos aqui, né, doutor Marcos, com o grande Vecina, né, indicação sua, e foi uma aula. Ele contou da vacina que não tem vacina para todo mundo. E a verdade sobre essa história da vacina da Índia vai surgindo aos poucos. O nosso amigo Fernando Miller mandou aqui uma matéria de um site indiano dizendo o seguinte, que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Anurag Shrivastava, afirmou que, aspas, é muito cedo para dar respostas sobre as exportações das vacinas produzidas no país, já que a campanha nacional de imunização na Índia ainda está só no começo. Então, na verdade, não está nem garantido esse lote. É cascata. Olha que grau de psicopatia do governo brasileiro. Essas pessoas precisam responder na justiça, elas precisam ser acionadas. Onde é que está o Augusto Aras? Né? Você vê, está sentado em cima também, vai esperar ser enterrado junto com o Bolsonaro, numa vala comum. Eu não gosto muito dessa coisa do julgamento da história, professor Alisson, porque isso parece que a gente posterga um julgamento que precisa ser imediato dessas pessoas e de preferência que vão para a cadeia. E eu vou aqui mostrar as pessoas que são também responsáveis por isso, que estavam em dezembro comemorando que comerciantes de Manaus protestaram nas ruas contra o lockdown. A Carla Zambelli, não sei se está dando para ver aí, está muito pequeno, mas ela fala, o despertar pode ser gigante, como o Búzios, Manaus não aceitou o lockdown. A Bia Kicis, aquela deputada bolsonarista, que é rainha do fake news, escreveu assim, a pressão do povo funcionou também em Manaus. O governador do Amazonas voltou atrás em seu decreto do lockdown. Parabéns, povo amazonense, vocês fizeram valer seu poder. O Daniel Silveira, aquele grandalhão que quebrou a placa da Marielle, cobrou o governador, falando assim, e aí, Wilson Lima, viu quem manda no Estado? Para com essa palhaçada de lockdown, senão vai ser arrancada do palácio pelas mãos do povo, literalmente. O Eduardo Bolsonaro, enfim, primeiro Búzios, agora Manaus, todo o poder emana do povo. Essas pessoas precisam responder na justiça, e assim como os grupos de mídia que deram voz para negacionistas, a CNN, a Jovem Pan, aquele Constantino, Ricardo Fiuza, Augusto Nunes, tantos outros aí, jornalistas que estão ajudando a criar um ambiente, doutor Marcos e professor Mascaro, de doença. A gente viu, acabei de citar esse maluco aqui na nossa timeline, né? Como é que a gente vai lidar com esses caras? Nós precisamos fazê-los responder na justiça para começar, professor, o senhor não acha? Sim, eu posso vos dizer, Kiko, Marcos e você que me acompanha, que tenho falado de modo bastante contundente neste tempo da pandemia, porque a tragédia, o momento efetivamente de esgarçamento
pleno, total do nosso tempo, demanda uma resposta urgente. É porque eu vejo que a nossa gente não consegue ser sensibilizada, que esse julgamento será pela história. Agora, eu não acredito que o judiciário, sem pressão, vá fazer esse julgamento. Eu não acredito que a imprensa, sem pressão, vá pedir desculpa pelo que fez. E, em especial, eu não acredito que as classes capitalistas exploradoras do Brasil e dos Estados Unidos mudem sua lógica só porque deu errado todo o tempo em que viveram. Então, eu quero insistir muito claramente, temos que aproveitar o momento presente para levantar o nosso povo, porque é com isto que se cura a saúde, é com isso que se cura o direito. Na verdade, a cura é uma transformação social e estrutural. Então, quero poder dizer aqui, como minha última palavra desta ocasião, quero poder falar com muito entusiasmo. Eu não estou aqui dizendo que só o futuro vai nos honrar. Ele vai nos honrar, certamente. Mas estou dizendo que esse futuro começa com o nosso presente e ele é possível. Portanto, durma, você que me ouviu e me viu na noite de hoje, durma com entusiasmo de amanhã cedo se mobilizar de todos os modos possíveis, encontrar o nosso povo junto das ruas, dos desempregados, dos sindicatos, daqueles que têm um grupo de WhatsApp, daqueles que pertencem ou não pertencem a partidos políticos. Engajem-se, tornem-se cada vez mais reflexivos, críticos, numa luta de transformação do mundo. Os poucos e poucas fazem a diferença numa hora de total arraso, porque temos que começar. E não sabemos como acaba, mas sabemos que para acabar bem, tem que começar em algum momento. E começando bem, quem sabe nós encontramos as boas condições e efetivamente a sociedade se transforma. Doutor Marcos? Estou aqui. Mar, vamos ler os superchats aí? Estou aqui falando. Vamos sim, inclusive eu só quero responder que teve uma crítica falando que a gente toma muito tempo lendo superchats, que daí perde tempo da entrevista, mas as entrevistas só podem acontecer porque existem as contribuições e nós vamos ler sim, é como se fosse uma pausa para os nossos comerciais, compreenda, por favor, e envie superchat você também, até para reclamar dos superchats, por que não? Kellen Barros, incitar o suicídio é crime, assim disse o ministro. Adelmo Souza, o justo tribunal para os golpistas, o paredão. Sônia Regina Piazza manda uma contribuição, obrigada. Cláudia Regina Neri Ferreira, infelizmente muitos médicos estão ajudando a matar a população com esses remédios sem efeito. Mais médicos como o Dr. Caseiro e o Dr. Vecina. Ian Siqueira, boa noite, DCM. As lideranças de esquerda, em especial ex-candidatos à presidência em 2018, já se pronunciaram? Melhor, vão sair dos tweets e fazerem algo para acabar com este fascista? Abraços e bênçãos. Yara Oliveira, sou comunista, eu sou, socialista, eu sou, vamos lutar e o Bolsonaro derrotar, vamos à luta, dia 17 de janeiro de 2021, às 12 horas, dia de protesto nacional, é esse o dia D e a hora H, que eu tô sabendo. Paulo Rolo, saúdo o grande Alisson, saber com o doutor, como o doutor se ressente, o American Journal of Medicine defendeu o uso da cloroquina, etc., conforme o trapo. Ale Garcia. É isso. Alexandre Garcia. Ah, tá, é isso aí. Tá meio em código aqui a mensagem, mas deu para entender, né? Luiz Campos. Maduro dá um tapa na cara com luva de pelica em Bolsonaro. Jorgelina Inês Brochier. Excelente, Mascaro. Obrigada, DCM. Frederico Mobley. Professor, não quero plantar as sementes, quero ver o fruto. E Isabel Favaretti escreve, desgraça mesmo. A Tereza Domingos manda uma perinha fazendo exercício aqui, continue assim. E Frederico Mobley fala, professor, olhando para o sistema americano e o chinês, qual você mais gosta? Reinaldo Correia manda uma contribuição. Carlos Alberto Veloso Lopes, faz uns 15 dias que houve um alerta de que faltaria oxigênio em Manaus. É genocídio, não é incompetência, é maldade. E foram esses, muito obrigada, gente. Ah, não, desculpa, é que a Luísa mandou outro, não? Ainda falta, peraí. Luísa Copieters, tem gente que tem mais facilidade em discordar de um socialismo que desconhece do que de um capitalismo perverso que mata diariamente diante de seus olhos. Aimoré Lima, Kiko, parabéns pelo aniversário. Como é que é?
Minha primeira neta, acho que é isso, nasceu dia 13/1/2021, ontem, no mesmo dia do Kiko. Aimoré Lima, 83 anos, firme e forte, professor de artes marciais, aí sim. Alessandro Oliveira fez o pingo aqui, tradicional, quando ele gosta da live, ele manda pra gente, obrigada. Alexandre Ferreira, as pessoas morrem de fome, na miséria, morrem por sua cor, sua classe social, mas morrer por falta de algo vital como respirar é inadmissível. Vanja Rodantas manda aqui uma contribuição, muito obrigada, generosa. Flor Ernestina Martínez Espinosa, a situação também está ruim em São Gabriel da Cachoeira, que é no Amazonas também, né, onde ela está, nossa querida doutora Flor. Edson Macedo, esse eu já li. Pronto, cheguei, fui de baixo para cima, é isso mesmo, gente, muito obrigada a todos. Doutor Márcio, começar? Ouvindo aí? Estão me ouvindo? Estou aqui. Então, pô, legal, São Gabriel do Cachoeira, onde eu morei lá 1 ano e 2 meses lá, cuidando dos indígenas lá, uma grande experiência da minha vida. Isso é no Rio Negro, no chamado Alto Rio Negro, na cabeça do cachorro lá, né? E um abraço para a Flor, né? Grande Flor aí. Então, pessoal, eu queria só dizer uma coisinha bem interessante também, viu, Rico e todos, acho, é que nós assistimos esse fim de ano e conversamos aqui de uma maneira bem interessante. Nós tivemos congestionamento de jatinhos, né? Para descer lá em Trancoso, Ilhéus. Esses indivíduos que estavam nesses jatinhos, hoje, eles estão na UTI do Einstein, do Sírio-Libanês, que está completamente lotada. Né? Olha, está completamente lotada esses hospitais particulares. E, desafortunadamente, aquele povo que serviu eles, levando aquela cervejinha, aquelas coisas que esses grafos gostam, na verdade, tem que recorrer ao que eles dispõem, que é o Sistema Único de Saúde, que, eventualmente, né, eles não têm nem oxigênio para oferecer. É isso que realmente me deixa um pouco entristecido, de nós imaginarmos que as pessoas não conseguem, né, observar essa dura realidade, né? Quer dizer, o quanto o capitalismo foi tão eficiente em trabalhar no nível de informação, né? O pessoal da escola de Frankfurt, o Alisson fala uma coisa muito interessante, que é, voltando ao Louis Althusser lá, que falava, né, a base de tudo é o capital, é o capitalismo, né? E essas estruturas que nós temos, o judiciário, isso tudo, elas são as paredes, elas servem para sustentar o capital. Então, nós não vamos modificar isso enquanto o povo, né? O povo não entender que a única possibilidade que a gente tem é de entender a realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos alijados de tudo, né? Porque esses bacanas aí, eles têm dinheiro e, obviamente, têm uma assistência de maravilhosa qualidade. O cara que vai para uma UTI de um Sírio-Libanês, de um Einstein, a possibilidade dele sobreviver é infinita, é absolutamente maior do que o indivíduo que é internado, obviamente, em uma UTI. E essa é a realidade do nosso sistema de saúde, da maioria dos serviços, e que são médicos valorosos como eu, que trabalho no SUS aqui há 30 anos, mas que têm enormes deficiências. Né? Então, é importante que a gente entenda o que está acontecendo nesse país. Esse é o momento. Eu acho que a gente precisou esticar a corda nesse momento, e eu vou repetir. O que nós estamos assistindo em Manaus, nesse dia fatídico, se reproduzirá, as coisas continuando desse jeito, em outros estados. E também afirmei uma coisa aqui numa live e vou repetir. Né? Nós já poderíamos estar trabalhando com aquilo que nós temos. O que nós temos é essa vacina Coronavac. Você pode fazer todas as discussões possíveis, mas é a que nós temos. Né? E eu não tenho dúvida que estão protelando a liberação dessa informação, porque eu afirmo para vocês, eles vão liberar isso junto com a AstraZeneca, e pode escrever. Bolsonaro vai lá para Manaus, Bolsonaro falou aqui, ó, tá aqui, trazendo a vacina para vocês. É isso que estão fazendo com a saúde e com a medicina. Estão politizando, desafortunadamente, a saúde e a medicina. E a soma desse conjunto de barbaridades é o que nós estamos vendo. 1.200, 1.400 óbitos todo dia. Recorde sobre recorde, e vai piorar. Eu estou afirmando, vai piorar nos próximos dias. Muito bem.
Professor Alisson. Eu me despeço de vocês, porque a bateria está acabando, com um abraço e um beijo enorme para todas e todos vocês. Nos encontramos. Marcos, querido, obrigado. Kiko, Marília e todas e todos. Um abraço muito especial para todas e todos vocês. Esperança e luta. Obrigado, professor. Doutor Marcos, outra coisa que é impressionante nesse caso aí do que o senhor falou da igualdade nossa. Perdão. Com relação aos jatinhos, a gente não viu nem verá nenhum desses ricos se ofereceram para fazer transporte de pacientes. São 700 e tantos levados para outros estados. Esses jatinhos que foram para Trancoso, que foram para outros lugares aí curtir o verão, se aglomerar, espalhar o vírus. Esses ricos brasileiros que estão agora na UTI do Einstein, do Sírio, né, que têm condições, não farão nada, né, doutor Marcos? Isso aqui é um retrato também da tragédia nacional, né? Essa insensibilidade desgraçada também, né? Eu vi agora o Whindersson Nunes, o Paulo Coelho estão levantando uma onda de solidariedade para comprar oxigênio. Você não vê isso das pessoas que estavam lá em Trancoso, que estão agora sendo bem tratadas no Einstein e no Sírio-Libanês, né, professor? Nós temos tantos outros, né, que nós temos aí o Neymar, né, essa alegria, esses caras todos, porque eles têm jatinho, né, eu tenho aqui o meu golzinho 2000, esses caras têm jatinho e tal, então é impressionante, mas é o que eu sempre digo, e o que nós vivemos nesse período de epidemia é uma coisa realmente que assusta, e eu digo que a gente não consegue levar essa informação. Olha só, nós tivemos recorde da venda de jatinhos, de iates. Esse momento epidêmico, ele não foi trágico para todo mundo, né? Cada vez mais nós temos se acentuando essas diferenças sociais, né? E eu não tenho dúvida que em algum momento, eu acho que esse momento ele cada dia mais está próximo, né? Com essa questão desse auxílio que dá. Eu vivo com os doentes, com as pessoas, eu tenho certeza que as coisas vão adquirir uma dimensão diferente nesse país, é o que todos nós esperamos, né? Esperar a solidariedade disso. Eu vi hoje uma discussão daquele representante dos laboratórios das empresas particulares que vendem vacinas, né? Então, o cara se justificando dessa compra de vacina, né? Porque eles poderiam suplementar. Ora, se tem vacina disponível, ela tem que entrar dentro de um regime, de um sistema que seja comum para todas as pessoas. Não é verdade? Quer dizer, se você tem vacina sobrando para vender para uma entidade particular, então você percebe que esse cidadão que tem posse, que tem dinheiro, é isso que, na fundo, eles acham, que eles podem comprar tudo, né? Que, na verdade, não há limite. Então, que eles podem comprar tudo, em qualquer situação se justifica dessa forma. A ideia de posse se justifica como assim, olha, eu tendo posse, eu tenho a vida eterna, eu posso comprar a imortalidade. É isso inconscientemente que faz pensar nesse sentido. Tem uma ideia que é justamente essa, né? O que faz o indivíduo passar a vida acumulando tanto dinheiro e tantas as pessoas com tão pouco e na verdade não se incomodarem com isso. Então eu acho que esse momento que a gente vive é muito importante e eu tenho certeza que as coisas estão caminhando, não tem outro jeito, por algum tipo de rebelião social, porque as coisas estão muito ruins para todas as pessoas no nosso país, e eu não vejo, nenhum de nós observa nenhuma perspectiva de melhora, né? Então eu acho que é exatamente isso que vai acontecer no nosso país, é o que todos esperamos, né? Muito bem. Isso aí, professor Alisson voltou, né, professor, fazer uma despedida mais o senhor queria mais caprichada, né? Voltei, Kiko, só para troquei de aparelho e de computador para poder dar essa despedida mais uma vez a todas e todos vocês e dizer da alegria de observar nesta noite de hoje, junto do meu querido amigo, professor doutor Marco Caseiro,
Marcos Caseiro, a importância de resgatarmos as experiências e as lutas de todas as áreas para um mundo melhor. Marcos na saúde, eu pelo direito e tantos vocês, equipe Marília, pela comunicação e todas e todos que nos acompanham, precisamos nos juntar efetivamente e dar passos adiante. Então, volto aqui a reiterar que não podemos nos limitar à resposta ao problema do dia. E, claro, devemos lutar pela resposta ao problema do dia. Então, é Manaus e o oxigênio, é essa a resposta de hoje. Hoje mesmo, hoje, amanhã. Só que, mais que isso, também saibamos que a luta tem que ser feita no estrutural. E, para isso, estamos juntos. Então, que alegria, eu fiz questão de poder voltar aqui, trocando o computador, para lhes dizer que esta é uma caminhada que é árdua e, ao mesmo tempo, é de muita esperança, e sabendo que eu tenho e temos todos nós tantas pessoas que nos acompanham e que nos escutam e que se entusiasmam. Quem sabe nós alcançamos inteligência e coração e as mãos para a ação da maioria do nosso povo brasileiro. Volto a dizer, está tão difícil e, ao mesmo tempo, está tão fácil. Agora sim, um abraço muito especial a todas e todos vocês. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigada. Valeu. Superchats para ler, queria destacar esse comentário da Lore de Araújo, nossa membra, que fala: na epidemia de H1N1 não houve problemas, mas aí tínhamos um governo competente. E eu quero saudar o novo membro do canal, quer dizer, ele renovou a assinatura, Roberto Steiner, meu Obrigado, coração. Roberto. Muito obrigada. E vamos, então, ler os últimos superchats que chegaram. A Luísa Copieters mandou mais um, falando: fico fula da vida com a futilidade diária dos portais, comentando a vida de celebridades, iludindo o povo. Logo mais começa a BBB. Deveriam ser pendurados. Elidênia da Silva mandou um coração com obrigado pra gente. Altamira Castro Melo: meu superchat é em comemoração ao aniversário do Kiko. Que Deus o abençoe com saúde e vida longa. Parabéns. Sua vida nos enche de vigor. Aí, meu amor. Carlos Silva mandou contribuição. Lenice Escobar: se os próprios médicos disseminam fake news sobre a cloroquina, ivermectina, etc., como poderemos cobrar lucidez do povo? Professor Zé Neto: doutor Caseiro, fui numa médica pedir uns exames de rotina, sou fisiologista, puxei conversa com ela sobre o assunto, ela não sabia nada, saí correndo do consultório. Ana Paula Costa mandou aqui um game over, falando que todo mundo falando, o Brasil acabou. Vivi Silva, então, o governo Bolsonaro acabou, espero que seja para ele. Vivi Silva: dia triste em nosso país, live valorosa com os brilhantes Dr. Caseiro e professor Alisson. Gratidão ao DCM. Kellen Barros: esse eu já li. Pronto, cheguei aqui, então acho que terminei todos. Sobe aqui, chegou mais um. Ricardo da Silva: fico imaginando se tivéssemos um professor na presidência. Pois é. Verdade. Valeu, pessoal. Obrigado, professor Alisson. Obrigado, doutor Marcos, mais uma vez. Valeu, Mar. Valeu, pessoal. Obrigado, Alisson. Um beijo. Você, meu amigo Marília. Beijo, Marcos. Marília. Todos. Obrigada a todos, gente. Eu vou só me despedir de vocês e vou passar a programação que segue. Já está começou há 8 minutos, porque eles começam às 10h30 em ponto, radicalmente moderados, o esticadão do DCM. Vão lá, que as discussões são ótimas. Emir e Cássio levam a live super bem. E nós temos amanhã, 9h30 da manhã, café da manhã, meio-dia, tem DCM ao meio-dia, 5 da tarde, live das 5, e às 9h volta o Essencial com mais notícias para vocês, muita interação e muita força. Um beijo.